Oi, gente! Vamos mais uma aula aí para nossa disciplina. Hoje a gente vai falar sobre os principais órgãos do comércio internacional. Na verdade, conhecer um pouquinho, né? Quais são esses órgãos que atuam aí internacionalmente, não necessariamente vinculados ao comércio, mas são órgãos que atuam entre os países e que, direta ou indiretamente, vão influenciar aí na relação entre eles e, consequentemente, também no comércio, né? A gente tem, gente, uma divisão das organizações internacionais, geralmente em dois tipos, que são as organizações internacionais governamentais e as não governamentais. Aqui, a maioria dos órgãos que eu vou mostrar para vocês são as organizações internacionais governamentais, né? O que seriam essas organizações? São associações criadas entre os países, né, entre os estados. Quando a gente fala estados, são unidades federativas como o Brasil, né? Então são os países, né? Vamos resumir e simplificar para os países. Então são associações criadas entre esses países, geralmente por meio de um tratado, e aí, né, as pessoas não, os países vão se tornando membros daquela organização. Geralmente essas organizações, elas possuem um regulamento próprio, elas possuem órgão de direção próprio, então aí tem lá o presidente, tem lá o tesoureiro, tem o conselheiro, tem isso, tem aquilo, aí assim, o presidente, aí tem lá as eleições, num ano o presidente é de um país, no outro ano o presidente é de outro país e por aí vai, né? É claro que cada organização aí vai ter as suas normas, certo? E geralmente as organizações, elas têm os seus objetivos políticos, econômicos, sociais, culturais, bélicos, vai depender do tipo de fim, qual que foi a finalidade que foi criada essa organização. As OIG, né, como são conhecidas, elas possuem o que a gente chama de personalidade internacional independente da de seus membros. Então, por exemplo, se a gente tem lá uma organização que a gente vai falar aqui, é a ONU toma uma decisão, tá tomado. Suponhamos que o Brasil faz parte da ONU, certo? Aí, se o Brasil não concorda com alguma decisão, mas a ONU, como entidade própria lá, pelos seus membros tal, tomou essa decisão e às vezes o Brasil não concorda, é problema do Brasil, entendeu? Tipo assim, a ONU é soberana, é como se ela é uma instituição, é uma organização e ela não necessariamente depende dos seus membros. Mesmo que um membro não concorde com alguma coisa, o que foi decidido lá dentro da ONU, né, seja lá por votação, por decisão dos membros, não sei como que é decidido as coisas lá dentro, né? Vai ser acatado independente daquele país que é membro não querer, certo? Então, as organizações internacionais, elas são independentes dos seus países, né? Elas têm os seus regulamentos próprios, têm os seus órgãos de direção próprios, certo? Elas podem, inclusive, adquirir direitos ou contrair obrigações, se quiser, sei lá, fazer um empréstimo, fazer alguma coisa em seu nome. E elas podem, inclusive, celebrar, né, outros tratados, outras associações com outras organizações ou ainda com outros países, certo? Gente, é claro que não tem como a gente passar todas as organizações internacionais que a gente tem aqui, tá? Eu vou passar só algumas. Quando a gente fala de organização internacional, em direito internacional, quando a gente fala esse termo, gente, geralmente a gente se associa a essas organizações que são as governamentais, tá? Porque a gente tem as outras também que eu falei, que são as organizações não governamentais, que podem ser formadas pela sociedade civil, ou seja, por empresário, por outras pessoas, e que não necessariamente têm um interesse, vamos dizer, global e de atuação internacional, tá? Que é uma que a gente vai ver lá no finalzinho, que é a OECD, a única que a gente vai ver que vai se enquadrar nessas aqui. Todos os restantes vão ser organizações internacionais que, teoricamente, gente, elas prezam por um bem comum de todos os países, não por um bem individual só daquele país que faz parte. Você entendeu? Certo? Então, gente, a principal organização internacional, organização mundial que a gente tem aqui eu tenho certeza que todo mundo conhece, todo mundo já deve ter ouvido falar da ONU, Organizações das Nações Unidas, né? United Nations. Geralmente, a sigla geralmente tem a ver com o nome inglês, até que aqui nem tanto, que é a Organização das Nações Unidas. Ela tem o objetivo de facilitar a cooperação dos países em geral. Então, assim, disputas entre um país e outro,
itens relacionados à segurança internacional, um país quer invadir um outro, quer entrar em guerra, aí a ONU vai lá interferir para não deixar entrar em guerra. Questões relacionadas ao desenvolvimento econômico, progresso social, desigualdade social, miséria, fome, direitos humanos e a paz mundial. Gente, o sinônimo de ONU é esse aqui, ó. Direitos humanos e paz mundial. Tudo que é melhor para os direitos humanos e para a paz mundial, a ONU vai lá e interfere, certo? A ONU sempre quer apaziguar as coisas. A ONU existe, gente, desde 1945, foi criada após a Segunda Guerra Mundial. Antigamente existia o que a gente chama de Liga das Nações, e aí com o fim da Segunda Guerra Mundial foi criada a ONU justamente com o objetivo de tentar deter a guerra entre os países e criar uma plataforma, criar uma maneira aí dos países dialogar entre eles para tentar resolver as coisas no diálogo e não entrar em guerra, tá? Então, assim, um sloganzinho lá da ONU, esse aqui tá até no site lá da ONU, fala que é um lugar onde as nações do mundo podem se reunir e discutir problemas comuns e encontrar soluções, certo? Então, o objetivo da ONU é sempre apaziguar e encontrar soluções para aqueles conflitos que possam existir entre um país e outro, tá? A ONU, qual que é o trabalho que a ONU faz? Ela tem à frente em cinco áreas principais: manter a paz e a segurança, né, entre os países, proteger os direitos humanos, prestar ajuda humanitária, apoiar o desenvolvimento sustentável e a ação climática e manter o direito internacional. A ONU, gente, ela tem alguns programas específicos dentro da ONU, certo? Alguns dos mais conhecidos. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, que atua na erradicação da pobreza. Esse programa ele é responsável por auxiliar os países a alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Gente, isso daqui, para quem faz a disciplina de logística reversa ou ética, a gente vai ver, e responsabilidade social, na verdade, não ética, responsabilidade social, a gente vai ver isso daqui lá nessa disciplina, tá? E eu vou falar um pouquinho mais sobre esses objetivos de desenvolvimento sustentável, tá bom? Outro programa que a ONU tem, né? Lembrando que isso aqui, gente, é tudo coisa da ONU. A ONU tem o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, e também tem a Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Eu tenho certeza que isso aqui todo mundo já viu, né, gente? A Unicef é uma dos programas aí que sempre trabalha junto lá com a Globo no Criança Esperança. Então, eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar aí da Unicef. Tem outros fundos e programas, tá? Mas aqui só alguns dos mais conhecidos. Além do mais, gente, a ONU ela é conhecida mundialmente por ser uma precursora da paz, certo? E se ela é uma precursora da paz, a ONU e os seus funcionários que trabalham nos programas, nas entidades vinculadas à ONU, já receberam o Prêmio Nobel da Paz por mais de 10 vezes. Além do mais, a ONU também, gente, foi a responsável pela promulgação aí da Declaração Internacional dos Direitos Humanos. Nossa, tá trocado aqui, humanos, e tá faltando espaço aqui. Que foi promulgada aí em 1948 e tá vigente até hoje, gente. A Declaração Internacional dos Direitos Humanos baseia os direitos das pessoas, das crianças, né, dos negros e de vários tipos aí de etnias, em vários países baseiam a sua legislação na Declaração Internacional dos Direitos Humanos, né? Então, isso aí é um marco muito grande e é uma representatividade muito grande que a ONU tem nessas questões da paz e dos direitos humanos. Além do mais, gente, a gente tem algumas agências especializadas da ONU, além dos fundos, são como se fossem outras organizações que estão subdivididas ali dentro da ONU, certo? É como se a gente tivesse a ONU e tivesse várias subdivisões ali dentro. Aqui estão algumas também, gente, das mais principais. Tem outras, mas eu tô colocando aqui as mais principais, as mais conhecidas, né? As mais atuantes. A gente tem aí a FAO, que é a Organização para a Alimentação e Agricultura, a OMT, que é a Organização Mundial do Turismo,
OMS, gente, Organização Mundial da Saúde, tenho certeza que tá todo mundo ouvindo falar muito aí da OMS, né, por causa da Covid, sempre passa no jornal alguma determinação que a OMS dá, certo? Seguindo os padrões lá da OMS, né, tenho certeza que vocês devem estar ouvindo falar bastante aí da OMS. A gente tem também a OIT, Organização Internacional do Trabalho, a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, o FMI e o Banco Mundial. Gente, esses dois aqui a gente vai tratar já aqui separadamente, que eu vou falar um pouquinho deles, que eles influenciam um pouco mais o comércio, né? Por serem órgãos vinculados aí à parte monetária, à parte financeira, certo? Mas, então, já sabendo, o FMI e o Banco Mundial são suborganizações aqui vinculadas à ONU. Então, vamos falar já do FMI. O que é o FMI? O FMI é o conhecido como Fundo Monetário Internacional. Gente, quem gosta de assistir jornal tem certeza que também já ouviu falar do Fundo Monetário Internacional. Eu já falei para vocês que vocês precisam assistir bastante jornal para vocês ficarem por dentro das coisas aqui da disciplina. O FMI, gente, o que ele, né, um dos objetivos dele é promover a estabilidade financeira dos países membros, né? Então, fazer com que os países tenham aí um equilíbrio financeiro. Além de promover o que a gente chama de cooperação monetária, tipo assim, um país tem muito dinheiro, vai lá, aplica lá no FMI, o FMI vai lá e empresta para outro país, certo? Como se fosse um banco mesmo, tá? O FMI, ele facilita o comércio internacional, porque ele ajuda a promover o emprego e o crescimento sustentável daqueles países, né, que são membros do FMI, além de ajudar a reduzir a pobreza no mundo. Ele é governado pelos países membros, que são 190, é muito país, gente, 190 países que fazem parte aí do FMI. Ele ajuda a promover o crescimento econômico e o emprego, porque ele faz o que, gente? Ele presta assistência financeira temporária àqueles países em casos de problemas, em casos de calamidades, certo? Né? Igual a gente está vivendo, passando por esse momento de Covid agora, tenho certeza que muitos países devem ter recorrido ao FMI para pegar o quê? Dinheiro emprestado lá para fazer algum tipo de ação, certo? E ele tem hoje, só para vocês terem uma ideia, 28 bilhões de dólares de empréstimos para 74 países, né? Que fazem parte do FMI, tá, gente? Porque você tem que ser membro, ser afiliado ali ao FMI. Um outro órgão que também é vinculado à ONU e tem um papel muito importante também no comércio internacional, é o Banco Mundial. O Banco Mundial, ele tem 189 membros, tem funcionários em mais de 170 países, tem escritórios em mais de 130 locais e ele é uma parceria global de 5 instituições, né, na maior parte, vamos dizer, financeiras aí, que trabalham por soluções sustentáveis. Gente, isso aqui é importante. Não é simplesmente um banco que vai lá emprestar dinheiro para o país que está em necessidade, não, tá? Ele trabalha por soluções, oferecer soluções sustentáveis que visam aí a redução da pobreza e permitindo aí uma maior prosperidade àqueles países que estão em desenvolvimento. Então, o Banco Mundial ele foca principalmente aí o auxílio àqueles países que a gente já viu que estão em desenvolvimento, aqueles países emergentes, ou mesmo nos países subdesenvolvidos, tá? A missão aí do Banco Central do Banco Mundial é tentar acabar aí com a pobreza extrema, promover a prosperidade compartilhada. Como que eles tentam fazer isso? Aumentando a renda das pessoas mais pobres, justamente fazendo como, gente? Isso? Como que eles vão fazer isso em cada país? Eles vão emprestar dinheiro, teoricamente, para o governo e o governo tem que ir lá e fazer obras sociais, fazer, sei lá, Bolsa Família, fazer auxílio emergencial, fazer outras coisas aí que vão, né, gente, só me veio um exemplo aqui na cabeça, tá? Não necessariamente tem que ser isso, só me veio um exemplo, mas assim, o governo vai lá e vai tentar fazer algum tipo de ação ali para tentar melhorar a condição de vida das pessoas, tá? O Banco Mundial, ele é uma das maiores fontes de financiamento para os países que estão em desenvolvimento. E aí, gente, quais são as instituições que são vinculadas ao Banco Mundial? O BIRD,
que é bem famosinho também, que é o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. Ele é muito utilizado, gente, para aqueles países que sofreram com guerra, que sofreram com tempestade, com eventos naturais, desastres naturais. E tem esses outros órgãos aqui. O mais conhecido, gente, é realmente o BIRD. Chegamos aí à Organização Mundial do Comércio, a World Trade Organization, que é um dos principais órgãos que regulam realmente aí o comércio internacional, certo? O que a OMC faz, gente? A OMC, na verdade, ela é um fórum, aí, gente, aqui já não pertence à ONU mais, tá? A OMC, é claro que tem um vínculo ali com a ONU, relacionado à ONU, mas não pertence à ONU, como o FMI, como o Banco Mundial. A OMC, gente, ela é um fórum aí para os governos tentarem negociar acordos comerciais e, gente, é uma maneira onde os países tentam resolver os problemas comerciais que eles enfrentam com os outros. Lembra que eu falei lá na primeira aula sobre a questão cultural que a gente tem? Gente, cada país é um país, cada país tem uma regra, uma norma, uma lei. E, assim, é muito difícil que, às vezes, você vai fazer um negócio com uma empresa de outro país que dê tudo certinho. Por quê? Porque às vezes a legislação no país fala que precisa de um documento, aqui no nosso país fala que não precisa, na legislação de um país fala que pode ter um ingrediente no produto e que fala que não pode, aí às vezes uma empresa não aceita e fala que tem que ter, mas aí a outra fala que não pode produzir porque no país dela não aceita, aí eles entram em briga, a OMC vai lá e tenta pacificar esses desentendimentos comerciais que um país geralmente tem com o outro. A OMC, gente, já é uma organização um pouco mais nova. Ela passou a existir aí em 1995, então não tem nem 30 anos de idade. E ela procura regulamentar o comércio internacional e fazer o quê? Mediar, gente. Tentar fazer os países entrarem em acordo uns com os outros. Sempre buscando o livre comércio, tá? Então, a OMC é totalmente contra qualquer tipo de ação que vai prejudicar o livre comércio. Lembra de algumas ações que a gente falou lá em algumas aulas? Dumping, barreiras comerciais, né? Barreiras tarifárias ou não tarifárias. O OMC é totalmente contra. Por quê? Porque a Organização Mundial do Comércio acha que os países eles têm que comercializar livremente, né? Ela possui 164 membros, e entre eles o Brasil, que é um dos membros que fundaram a organização. Outra organização, gente, que está meio famosinha aí nos últimos tempos, é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OECD. Aqui tá OCDE por causa do português, mas aqui no inglês é OECD. Ela, gente, trabalha para construir melhores políticas para uma vida melhor e para moldar políticas que promovam prosperidade, igualdade, oportunidade e bem-estar para todos. Tá? É muito lindo aqui, né, a definição do objetivo dela, né, dessa organização. Porém, gente, o que acontece? Essa organização é uma organização internacional não governamental, tá? Então, ela não tem uma quantidade tão grande, se eu não me engano, acho que são 34 países só que fazem parte dessa organização, né? E ela é conhecida, gente, como Clube dos Ricos. Clube dos Ricos. Por que ela ficou famosinha ultimamente? Na verdade, assim, gente, famosinha aqui no Brasil, tá? Por quê? Porque o Bolsonaro tá tentando entrar nessa organização aqui. Na época do Trump, lá agora eu não sei como é que tá, gente? Eu tô meio por fora disso daí, mas até no ano passado, na época do Trump, o Bolsonaro tinha feito um acordo lá com o Trump, ele tinha que fazer alguma coisa lá que eu não sei o que é. Em troca disso, o Trump ia ajudar o Brasil a entrar para a OCDE, né, OECD. Mas não entrou, o Trump saiu, não sei em que pé que tá isso. Se alguém souber, pode deixar comentado aí na nossa videoaula, nos comentários. Ou a gente pode conversar durante a aula ao vivo. Mas então, gente, a OECD, ela vai tentar ajudar aí a melhorar o desempenho econômico dos países, a criar emprego, vai combater evasão fiscal, vai trocar experiências, compartilhar melhores práticas. Porém, gente, isso tudo aqui, para quem? Para o grupinho deles lá, tá? Então, isso aqui não é um organismo, não é uma organização que visa promover o bem-estar social dos países do mundo. Não. Quem é membro deles lá, eles
fazem as trocas de experiência, compartilham as políticas deles lá, mas, assim, é uma organização deles, dos países que estão lá. Claro que eles podem promover coisas boas, mas para os países ali que fazem parte do grupinho, tá certo? E é isso, gente. Essas foram as principais organizações aí que a gente tem. Como eu falei, não esgoto isso daqui, porque são muitas organizações, mas eu acho que o mais importante para vocês é conhecerem as principais, né? As que estão geralmente, diariamente aí nos noticiários, né? E que vão ser importantes para a gente continuar entendendo o restante aí da nossa disciplina. Muito obrigada e até a próxima!